E aí, pessoal, nessa aula a gente vai dar uma olhadinha de novo em laços de repetição, mas agora a gente vai ver uma forma diferente, tá? Na aula anterior a gente deu uma olhada no for, né, que seria o para tal coisa até tal coisa, né? Ou seja, a gente repete aquele bloco de código, um número pré-definido de vezes, né? Normalmente quando a gente trabalha com for, a gente trabalha de tal número até tal número, a gente vai iterar, por exemplo, em cima de uma lista, ou seja, a gente vai executar uma coisa para cada item de uma lista, esse tipo de coisa. Já no while, que é o que a gente vai ver agora, a gente não trabalha com com esse número pré-definido de repetições. A gente vai trabalhar com uma condição, tá? Como assim? Então, lá no for, a gente tem essa forma aqui, for x em, por exemplo, range de 0 a 10. Print x, ou seja, eu vou executar isso aqui de 0 até antes do 10, vou imprimir, né, o número x de 0 até 9. No while é diferente, no while a gente vai trabalhar com uma condição, alguma coisa assim, enquanto x for menor do que 10, print x. É claro que isso aqui não vai funcionar, por quê? Porque eu não tenho x aqui, eu não defini o valor do x. Então a gente poderia fazer isso aqui, x igual a 0, enquanto x for menor do que 10, print x. Pessoal, se eu rodar isso aqui agora, eu vou ter um problemão. Por quê? Porque o while ele vai executar o que está aqui dentro desse bloco de código, né, até que, aliás, até não, enquanto essa condição aqui for verdadeira. Então, enquanto x for menor do que 10, ele vai mostrar x. Mas qual que é o problema? X é igual a zero e ele nunca vai deixar de ser igual a zero. Então isso aqui vai sendo impresso até o computador travar ou a gente interromper a execução do notebook. Então aqui no while, para ele funcionar da mesma forma que o for ali em cima, eu tenho que ter aqui um incrementador. Eu tenho que fazer x igual a x mais 1 para que isso aqui ocorra da mesma forma do for, tá? Então, assim, não vale a pena a gente usar um while para fazer a mesma coisa que a gente pode fazer no for, né? Aqui, o que eu fiz em 2 linhas é que eu precisei de 4 linhas para fazer, tá? Então, a gente vai ver em quais ocasiões que o while deve ser usado. Mais para frente aí nas nossas aulas, a gente vai ver algumas situações em que a gente vai precisar do while. Por exemplo, uma situação bem comum é quando a gente está lendo alguma coisa de um arquivo. Então a gente pode ter uma condição do tipo arquivo encerrado, enquanto enquanto o arquivo não estiver encerrado, eu leio o arquivo. Então esse tipo de coisa aqui é onde o while é utilizado, né? Aqui eu não vou ter um número pré-definido de iterações. Aqui eu tenho uma condição que enquanto aquela condição for verdadeira, né, eu vou executando o que está aqui no bloco. Então eu vou lendo o arquivo enquanto o arquivo não, né, eu tenho aqui a negação enquanto o arquivo não estiver encerrado. Tá? Eu não vou executar aqui porque eu não tenho essas duas funções, essas funções não existem, mas só para vocês terem uma ideia para que serve o while. Um ponto importante que eu não falei para vocês lá no for e aqui no while é bom a gente citar, são a instrução break. Tá? A instrução break, pessoal, ela serve para interromper um laço de repetição a qualquer momento. Então vamos supor que eu tenha esse while aqui, while true. O que isso aqui vai fazer? Vai ficar repetindo para sempre. Por quê? True é sempre verdadeiro, esse valor não vai mudar, né? Um literal. Então eu vou ficar imprimindo alguma coisa aqui dentro, por exemplo, print, vamos aqui, bom dia. Eu vou ficar imprimindo isso aqui para sempre, tá? Se eu quiser interromper esse while aqui dentro, por exemplo, vamos imprimir esse bom dia aí 3 vezes. Aqui eu vou incrementar o meu x. E aí eu vou fazer alguma coisa assim, se
x for maior ou igual a 3, então break. O que isso aqui vai fazer? X é igual a 0, certo? Enquanto for verdadeiro, ou seja, isso aqui vai ser executado indefinidamente. True é sempre true, então essa condição é sempre verdadeira e o que está aqui dentro vai sendo executado para sempre. Mas isso aqui não é um loop infinito, isso aqui não é um laço que vai correr sem parar. Por quê? Porque eu tenho esse break aqui, eu tenho uma condição, se x for maior ou igual a 3, ele vai sair. Então vamos executar isso aqui. Ó, eu imprimi 3 vezes e saí. Então essa instrução break, pessoal, ela serve para isso, serve para sair de um laço. Tá? Vamos supor que em algum momento aqui dentro do meu laço, alguma coisa aconteceu e eu quero encerrar a execução daquele laço. Eu posso colocar o break. Tá? O break funciona também no for. Tá? Eu tenho esse for aqui que a gente fez de 0 a 10. Eu posso fazer isso aqui, if x maior ou igual a 5, então break. O que vai acontecer aqui? Esse for vai ser encerrado antes do 10, tá? Por quê? Porque ele vai executar, se x for maior ou igual a 5, ele sai. Vocês veem aqui que ele foi só até o 4, por quê? Porque eu estou fazendo o break antes do print, tá? Se eu invertesse a ordem das coisas aqui, ele ainda imprimiria o 5 e depois sairia, tá? Pessoal, o while por enquanto é só isso. Nas próximas aulas aí, quando ele for necessário, a gente vai ver ele aí com mais cuidado, vai ver algumas situações onde ele é importante, onde é preferível usar o while do que usar o for, tá? Mas em geral, via de regra, quando a gente for trabalhar com listas, for trabalhar um número pré-determinado de vezes, eu quero executar isso aqui 10 vezes, a gente vai trabalhar com for, e quando eu tiver uma condição que precisa ser verdadeira, que às vezes não está relacionada com uma contagem, alguma coisa do tipo, aí eu vou usar o while, tá? Mas a gente vai ver isso aí nas próximas aulas.